Chama a atenção aqui nesse relato. Acho que eu li aqui o João 20, de 1 ao 10, mas o versículo que eu quero tratar aqui é o versículo 9. Lógico, se eu olhasse só ele, ficaria assim muito à parte. E por que ele me chama a atenção? Versículo 9. Porque nós vemos aqui que a Maria Madalena foi ao sepulcro, viu que estava aberto, não tinha nada, e avisou os discípulos. Aí foi o Pedro e o João correndo, chegaram ali e eles viram lá tudo, aqueles lenços que estavam com Jesus, tudo dobradinho, tudo certinho. O João, ele viu aquilo, entendeu, ele creu. Não, ele creu. Jesus ele ressuscitou mesmo, como a Maria Madalena disse. Agora, o que chama a atenção no versículo 9, que diz assim: porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. O que isso nos abre o entendimento? Aqueles discípulos andaram com Jesus, eles andaram o tempo todo com Jesus, mas mesmo eles andando com Jesus, mesmo eles vendo milagres, não foi o suficiente para que quando Jesus passasse pela cruz, morresse, fosse sepultado e ressuscitasse, eles entendessem e crescem que Jesus não estaria morto. Mesmo quando alguém diz: olha, não, ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo, eles não creram. E por que eles não creram? Porque para crer verdadeiramente em Jesus, tem que crer nas Escrituras. São as Escrituras que realmente revelam quem Jesus é. O que é que isso nos abre o entendimento hoje? Muitas pessoas estão dentro da igreja buscando ver sinais, alguma manifestação espiritual para crer em Deus. Tem até pessoas que te desafiam. Então mostra isso, mostra aquilo. Mas o que vai nos revelar quem é Jesus é a gente dar atenção às Escrituras. Você veja bem, os discípulos, eles creem em Jesus quando Jesus pregou. O próprio Jesus disse: eu dei a tua palavra. Em João 17, Jesus orando pelos discípulos: Deus, eu dei a tua palavra, Pai. E eles creram. Então eles não eram pessoas descrentes, mas a Escritura que falava, que informava do que ia acontecer com Jesus, que Jesus morreria e ressuscitaria, essa eles não tinham conhecimento ainda, eles não compreenderam. E apesar de Jesus muitas das vezes falar da ressurreição, falar do que iria acontecer com eles, quando aconteceu, os discípulos estavam lá tristes, estavam lá abatidos, e estavam lá compreendendo que Jesus já era, tinha morrido mesmo. Mas Jesus muitas vezes falou para eles que iria acontecer, que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Só que eles, mesmo Jesus falando, mesmo eles vendo Jesus que operava milagres, que levantava paralíticos, que abria olhos de cegos, que ressuscitava mortos, falando que iria ressuscitar, os discípulos não, quando aconteceu o pior, os discípulos não creram, não acreditaram. Por quê? Porque eles não estavam firmados nas Escrituras. Eles estavam andando com Jesus, crendo em Jesus, através dos sinais que eles viam, através do operar, da manifestação de milagres, mas eles não estavam firmados nas Escrituras. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida com Deus, nós temos que buscar viver uma vida de fé, de viver os milagres de Deus, de viver as bênçãos de Deus, mas o que vai nos levar a uma verdadeira vida de fé é a gente compreender as Escrituras, porque são elas que falam de Jesus. Aqui mesmo em João, no capítulo 5, Jesus fala isso, fala para os judeus, João 5, acerca das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, Jesus diz assim: examinais as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então são das Escrituras. Mas o que é as Escrituras? Depois vamos entender o que são as Escrituras faladas aqui. As Escrituras são a Bíblia Sagrada, no sentido do Velho Testamento, né? Porque naquela época ainda não tinha sido escrito o Novo. O Novo vem depois. Mas as Escrituras são o Velho Testamento. E é tão importante para a vida de fé, ela está firmada nas Escrituras, e se ela não estiver, ninguém, mesmo vendo sinais, mesmo vendo milagres, por isso que acontece aquele caso que Jesus conta daquela parábola, daquele homem que um vai para o paraíso e outro vai para um lugar de tormento. Está no lugar de tormento, ele vê Abraão com o outro lá do outro lado, diz assim: olha, manda alguém que morreu ir lá na terra falar com meus irmãos como aqui é a situação. E aí o Abraão diz assim: olha, se eles não crerem, lá eles têm Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem, mesmo que um morto ressuscite, eles não vão crer. Então ele já tem. E quando ele falava Moisés e os profetas, está falando sim das Escrituras Sagradas, que são os escritos que foram escritos por Moisés, os profetas, e Jesus chega a citar também o livro de Salmos. Em Lucas capítulo 24, Jesus ressuscita, vai de encontro aos discípulos e ele faz algo interessante aqui. Imagina só, Jesus tinha sido crucificado, tinha sido morto, tinha sido enterrado, agora ele estava vivo, os discípulos estavam presenciando isso. Então, olhando bem, isso já era o suficiente para crer, já era o suficiente para ter toda a certeza, mas, no entanto, faltava alguma coisa. Eu vou ler aqui parte do texto para a gente compreender o versículo em seguida. Mas vou pegar só um versículo aqui. Lucas 24, 36 ao 46. Diz assim: e falando ele dessas coisas, aqui é Jesus depois da ressurreição no meio dos discípulos, e falando ele dessas coisas, ou melhor, ele não, aqui é os discípulos conversando, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele, agora Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois, um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Versículo 44, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha aquilo que são as Escrituras: a lei de Moisés, que são aqueles livros iniciais da Bíblia, escritos por Moisés, nos profetas, que são os livros dos profetas, e nos salmos, o livro de Salmos. Então quer dizer, as Escrituras aqui são essas. Aí diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha a necessidade, quer dizer, Jesus tinha ressuscitado,
Estava a prova viva que ele estava vivo diante dos olhos dele, mas ele achou necessário, para que eles crescessem verdadeiramente nele, de abrir o entendimento para eles entenderem as Escrituras. Imagina só, aqueles homens andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, viram os sinais que ele fez, viram ele andar sobre as águas, viram ele ressuscitar mortos, viram ele curar paralítico, viram ele também ser crucificado, morto, sepultado. E agora aquele que tinha sido morto, sepultado, estava vivo diante deles. Poxa, isso não seria o suficiente para eles crerem? Deveria, né? Deveria, mas não. Era necessário que eles crescem pelas Escrituras. Você vê aqui a importância que Deus dá às Escrituras. E é uma pena que a maioria dos cristãos não dão. Mas elas estão aqui não é à toa. Isso tudo ficou para nós entendermos a obra de Jesus para a nossa salvação. As Escrituras não podem ser descartadas por nada. Nós vemos hoje, principalmente com o advento da internet, nós vemos as pessoas querendo ser conduzidas por alguém que se diz que tem uma mensagem nova, uma mensagem especial. Tem até pessoas aí fazendo coisas malucas, né? Tem até gente falando línguas que ninguém sabe o que está dizendo. Não é língua dos anjos, não é inglês, não é nada. É um debafo, sei lá o que esses caras falam, as coisas doidas por aí. Mas deixa isso para lá. Então tem de tudo, e pessoas correndo atrás disso. Tem gente correndo atrás de gente, porque diz que o cara fala o nome do CPF dele. Cara, por que eu quero que alguém venha revelar meu CPF? Eu vou ficar até desconfiado se alguém estiver revelando meu CPF, que ele está querendo fazer alguma coisa, alguma malandragem. Mas o que eu quero dizer, cada um cuide do seu irmão, o que eu quero dizer na verdade é isso, que o que nós devemos dar importância às Escrituras, porque é nelas que nós vamos crer verdadeiramente em Deus. São elas que Deus deixou para nós. E isso é tão verdade, isso é tão verdadeiro, que Jesus, como eu falei, Jesus era a prova viva de quem ele era, com todas as provas, morreu e ressuscitou, estava diante dos discípulos. Então poderia só isso ser o suficiente, mas não, ele abre o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. E para quê? Para que a fé deles estejam firmadas verdadeiramente no que está escrito na palavra, porque as Escrituras falam de Jesus, relatam sobre a vinda dele, a morte dele, a ressurreição dele e a salvação que ele trouxe para nós em tudo que ele fez. Então nós não temos como ignorarmos as Escrituras. Nós não temos que estar buscando, seja o que for, manifestação, isso ou aquilo. Se Deus até quisesse manifestar para alguém, tudo bem. Aí é critério, ele é Senhor sobre todas as coisas. Se ele quisesse se revelar de outra forma, ele tem todo o poder. Mas o que ele deixa direto para nós buscarmos mesmo, entendermos, porque apesar mesmo uma pessoa que diz, não, eu tive uma experiência extraordinária com Deus, mesmo se ele teve, ele precisa das Escrituras. No dia que a pessoa começar a desprezar as Escrituras, ele está perdendo. Não, porque eu sou especial, comigo é diferente, eu tenho uma compreensão muito maior de Deus, eu tive uma experiência assim, assado. Não importa, os discípulos, ninguém teve mais experiência que eles, ninguém teve. Eles andaram com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, viram coisas extraordinárias que Jesus fez. Agora eles tinham visto o próprio Jesus ser morto, enterrado e ressuscitado. Tem experiência não? Mas no entanto, eles viram Jesus subir os céus. Mas no instante, Jesus estava abrindo o entendimento deles
para que eles compreendessem as Escrituras e crescem em Jesus através delas. Nós não temos que procurar crer em Jesus através de alguém que se diz que tem um dom especial, ou de alguém que se diz que conhece muito Deus, que tem muita experiência com Deus, ou de uma religião, de uma denominação, ou de que quer que seja. Nós temos que conhecer Jesus através das Escrituras, do que está escrito nas Escrituras sobre Ele. E às vezes para nós a gente encontra dificuldades, porque nós estamos acostumados com um mundo totalmente natural, racional, e as Escrituras, elas se discernem espiritualmente, a compreensão delas. Então precisamos orar a Deus, pedir Jesus, como o Senhor abriu o entendimento para os discípulos entenderem e compreender as Escrituras, que até aquele ponto eles não tinham compreendido, e por isso que Jesus morreu e eles estavam tristes com a morte dele, porque não compreenderam, não tinha entendimento ainda. Aí o Senhor abre também para mim. Eu quero compreender, eu quero entender como elas são. Me dá entendimento, para que elas não estejam ocultas para mim. Vamos estar lá um pouquinho lá onde nós começamos, lá em João, no capítulo 20. Que eu quero ainda repassar algo aqui para encerrarmos, que é aqui quando fala porque eles não creem, né? Então é no versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 9, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, quer dizer, ele não tinha essa compreensão. Porque eu sempre digo, quando Jesus morreu, o José de Arimateia, ele pegou o corpo de Jesus e enterrou. Algumas mulheres estavam ali olhando o lugar, porque elas queriam voltar depois lá para embalsamar, colocar lá aquele perfume, fazer aquele procedimento que eles tinham de costume. Só que não naquele dia, não podia, porque estava se aproximando o sábado, e no sábado eles não faziam nada. Mas depois eles passassem, elas iam fazer, então elas ficaram olhando. Então foi colocado o corpo de Jesus. Os discípulos estavam fechados no lugar, todos tristes, abatidos com o que tinha acontecido com Jesus. Mas, se a gente olhar, não era para os discípulos estar tristes, não era para os discípulos estar abatidos, era para os discípulos estar numa grande expectativa. Ele falou que vai ressuscitar, ele vai ressuscitar. Era enquanto todo mundo estava, ele morreu, está enterrado, acabou, os discípulos deveriam estar até ali. O triste, ele disse que o terceiro dia ele ressuscitará, vamos lá para a porta do sepulcro, vamos esperar, porque ele vai ressuscitar. Mas ele não estava assim, eles estavam com medo, eles estavam tristes. Para eles Jesus tinha morrido mesmo e acabou. Quando Jesus aparece, a Maria Madalena, ela volta, fala para eles, Jesus vive, ressuscita. Eles olham e dizem assim, não, ela está fora de si, ela está delirando, não é por aí não, ele morreu, tem como não? Eles nem lembraram que Jesus ressuscitou Lázaro. Se ele ressuscitou, alguém poderia ressuscitar, mas eles lembraram, está morto. E tudo por quê? Aqui que se explica o porquê isso. Porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E se você ler em outras partes, você vai entender, você vai ver Jesus falando disso para eles. Mas é aquela questão, eles fizeram como muitas pessoas fazem, que vem à igreja, ouve a pregação por ouvir, pronto, o pastor pregou, falou isso, ele não leva muito a sério o que está sendo pregado. Foi a mesma coisa dos discípulos com Jesus. Ele está falando que vai morrer. Nem entendi muito isso. Ficou do lado. Quando aconteceu, a tristeza dominou, a frustração, porque eles não tinham a Escritura, mas já estava nas Escrituras. Tudo que Deus tem para nós está aqui nas Escrituras. Tudo que Jesus fez por nós está escrito. Não está nada de oculto. Nós só precisamos ir em busca, compreendermos, cremos
para que diante de uma dificuldade, uma luta, não venhamos nos entristecer e às vezes até deixar que o desânimo nos domine e nos tire da caminhada. Os discípulos, pelo momento, já estavam tirando, porque tem uma hora que eles voltam a pescar, a vida antiga, aí Jesus tem que aparecer e louvar, fazer com que eles façam uma pesca maravilhosa e dizer assim: ó, vem, deixa eu conversar com vocês, deixa eu explicar para vocês. E aqui, Jesus vê a necessidade de abrir o entendimento deles, aqui não, lá nós lemos anterior, lá em Lucas, para que eles compreendam as Escrituras. Quer dizer, poderia muito bem ele chegar ali e dizer assim: vocês estão me vendo, né? Estou diante de vocês, então não tem mais dúvida que eu ressuscitei. Mas mesmo assim, Jesus, apesar de se apresentar a eles, Jesus vai abrir-lhes o entendimento para que eles compreendam pelas Escrituras que tudo sobre ele, tudo que passou com ele, tudo que aconteceu com ele e até sua ressurreição estava nas Escrituras, mostrando que para nós, deixando-nos o que lição, que a nossa caminhada com Deus é por entendimento das Escrituras, não é por outro lugar, não é por alguma coisa, não é buscar, eu tenho um movimento diferente aí, tem alguém que se diz que Deus deu para ele, sei lá, algo diferente, e está atraindo as pessoas. Não, tem que ser pelas Escrituras, tem que ser. As Escrituras já tem tudo que nós precisamos para conhecermos a Deus, para compreendermos o propósito de salvação de Deus para a nossa vida em qualquer situação que enfrentarmos. Amém, Jesus? Esta é a nossa palavra de hoje.